Olá! O programa desta semana é uma edição especial que vai mostrar as principais ações dos 100 dias de gestão da nova diretoria da OAB e de Cláudio Lamáquia na presidência da Ordem. Hoje você acompanha a primeira parte dessa série de reportagens que mostra o posicionamento da OAB Nacional diante da crise política no país. E mais, presidente do Conselho Federal da Ordem lança 2 comitês. Em Goiânia, o de combate ao Caixa 2 por eleições limpas. E em Porto Alegre, o Comitê Cidadania pela Segurança na seccional do Rio Grande do Sul. Vem aí o 2º Encontro Nacional de Advogados do Sertão. Fique por dentro do que vai acontecer. E ainda, no Dia Internacional de Combate à Homofobia, a OAB aprova o uso de nome social por advogadas travestis e transexuais. Momento histórico do Conselho Pleno da entidade, não perca! É agora no OAB Nacional. Reveja agora os principais acontecimentos políticos nos 100 dias de gestão da nova diretoria da OAB Nacional e saiba quais foram as ações da presidência. Em fevereiro, a OAB encaminhou ao Senado Federal requerimento para o afastamento imediato do senador cassado Delcídio do Amaral. Na época, ele era investigado pelo Conselho de Ética da Casa e ainda exercia o mandato de senador. Para o presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, o objetivo era preservar as instituições e o processo de investigação. A OAB não faz juízo de valor quanto à culpabilidade do senador Delcídio do Amaral, à medida que o processo que o investiga não está concluído. Mas temos como obrigação instituída pela Constituição de zelar pelas instituições republicanas. Ao se manter no cargo, o senador debocha dos cidadãos, inclusive com poder para interferir no andamento do processo. No início de março, a OAB solicitou ao Supremo Tribunal Federal acesso à delação do senador Delcídio do Amaral, que indicava influência direta da presidente da República na condução da Operação Lava Jato, além de possíveis desvios na nomeação de ministros para os tribunais superiores, com a intenção de influir no andamento da investigação. Cláudio Lamáquia também reforçou a posição da OAB pelo afastamento da presidente Dilma por pedaladas fiscais, obstrução da justiça e foro privilegiado a Lula. Na época, ele declarou que durante meses a sociedade e a classe representada pela OAB clamaram por um posicionamento da entidade sobre o impedimento da presidente da República. Nesse período, integrantes do Conselho Federal e dos conselhos seccionais estudaram o assunto. A análise feita pela Ordem foi técnico-jurídica, desvinculada de qualquer paixão partidária ou ideológica. Em março, a OAB protocolou na Câmara dos Deputados pedido formal de impeachment da presidente, com base em decisão do Conselho Federal. Por 26 votos a 1, a Ordem se manifestou pela saída da petista. Em abril, o Conselho Federal da OAB emitiu uma nota de repúdio às declarações do deputado federal Jair Bolsonaro, que na votação do processo de impeachment enalteceu um torturador da época da ditadura militar. Em nota, Cláudio Lamáquia declarou que é inaceitável que figuras públicas no exercício do poder delegado pelo povo se utilizem da imunidade parlamentar para fazer declarações que ferem os direitos humanos e o Estado democrático de direito. O Pleno da OAB, instância máxima da entidade, formada por 81 conselheiros federais, pediu o afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ao Conselho de Ética da Casa e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato. Cunha foi denunciado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, além de outros crimes. À medida que o país passa por tantos problemas, esta decisão do Conselho Federal demonstra a responsabilidade da entidade para com a sociedade. A OAB está atenta aos temas da sociedade e efetivamente participando do debate nacional. Em maio, o Conselho Federal se manifestou sobre a decisão do presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, de suspender o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A OAB vê com extrema preocupação a decisão tomada pelo presidente interino da Câmara. Esse tipo de ação atende a interesses momentâneos de alguns grupos políticos, mas ignora as decisões legítimas já tomadas. O Brasil está na UTI política, vivendo o ápice de uma crise ética e institucional.
Em relação às interceptações telefônicas entre advogados e clientes, a OAB declarou que tal ato fere prerrogativa garantida pela Lei 8.906 de 1994, o Estatuto da Advocacia. A Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas ainda destacou que está à disposição de todos os profissionais que tenham sido violados no exercício da profissão. A OAB ainda se manifestou em relação à aposentadoria de ex-governadores da Bahia. O Conselho Federal da Ordem ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. A ação visa suspender o pagamento dos benefícios, mas não a devolução dos valores já recebidos. Na semana que vem, vamos mostrar a segunda parte da série, que é sobre a defesa das prerrogativas. Não perca! E desta vez, a cidade de Juazeiro, na Bahia, foi a escolhida para sediar o segundo Encontro Nacional dos Advogados do Sertão. O evento é promovido pelo Conselho Federal da Ordem e vai debater temas relacionados aos desafios da advocacia e das particularidades da atuação profissional da região. As inscrições já estão abertas, confira! Juazeiro, município brasileiro localizado no extremo norte da Bahia, divisa com Pernambuco, às margens do Rio São Francisco. Local que vai sediar o segundo Encontro Nacional dos Advogados do Sertão. O evento vai acontecer no Complexo Multieventos, Universidade Federal do Vale de São Francisco, nos dias 30 de junho e 1º de julho próximos. A solenidade vai ter em sua conferência magna de abertura o tema Advocacia e Cidadania no Sertão. O convidado é o membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB, César Brito. Entre os convidados do dia 30 de junho estão as seguintes autoridades. Painel 1, novo Código de Processo Civil, será dirigido pela presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada do Conselho Federal da OAB, Eduarda Mourão. E o vice-presidente da Comissão Especial de Análise de Regulamentação do novo CPC do Conselho Federal da OAB, Luiz Carlos Levenzon. Painel 2, Velho Chico, Perspectivas e Soluções, com o presidente da Comissão de Direito Ambiental, Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Sustentável da OAB Minas Gerais, Mário Werneck, e o professor titular da Faculdade de Direito do Recife, João Maurício Aldeodato. Encerrando o primeiro dia, um festival de repente em homenagem à advocacia. Já no segundo e último dia do evento, dia 1º de julho, processo judicial eletrônico será o primeiro tema a ser discutido. O painel de número 3 vai ser composto pelos conselheiros do CNJ Luiz Cláudio Alemã e José Norberto Campelo. Já o painel de número 4, o especialista e escritor Roberto Malvese vai apresentar os problemas ambientais e econômicos da bacia hidrográfica. O consultor socioambiental Almax Luiz Silva também vai compor a mesa. No começo da tarde, o painel 5, com o tema Defesa das Prerrogativas e Igualdade de Gênero, vai ser presidido pela secretária da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Florani Mota, com a participação da presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinella, e do vice-presidente da OAB Pernambuco, Leonardo Ascioli. O último painel de número 6 a ser discutido terá como tema a advocacia na mediação e arbitragem. A mesa será presidida pela vice-presidente da OAB Minas Gerais, Helena Della Mônica. O presidente do Conselho de Administração do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, IMAB, Adolfo Braga Neto, vai compor o debate junto com a coordenadora do Núcleo de Mediação da Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais, Dulce Martins Nascimento. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro, eu adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e eu adoro Petrolina. E depois do intervalo, veja o lançamento de novos comitês da Ordem nas seccionais de Goiânia e de Porto Alegre. Não perca!
Presidente do Conselho Federal lança comitê de combate ao Caixa 2 em Goiânia por eleições limpas. Veja só. A iniciativa faz parte de uma campanha nacional do Conselho Federal da Ordem que lançará por todo o país comitês fiscalizadores das campanhas eleitorais deste ano. Segundo o presidente Cláudio Lamáquia, este é um momento de simbolismo para a OAB e para a sociedade brasileira. Este comitê, para nós da Ordem dos Advogados, ele tem um significado muito especial. Por que isto? Porque muito tem se falado no Brasil hoje que nós vivemos uma crise econômica, que nós vivemos uma crise política, e eu tenho dito sistematicamente que não vejo assim a situação do Brasil hoje. Eu não acho que o problema que nós tenhamos seja o problema da crise econômica ou da crise política. Eu acho que o que nós temos aqui hoje é uma crise ética e moral sem precedentes no Brasil. E nós precisamos atacar exatamente este ponto. E aonde começa essa crise ética e moral sem precedentes que tenho dito? Ela começa exatamente, lamentavelmente, pela política. Quando lançamos um comitê com esta responsabilidade, nós temos que dizer à sociedade que, de fato, a nossa instituição, mais uma vez, está presente no dia a dia da sociedade brasileira. Lamáquia ressaltou ainda que a atual política deve passar por um processo de depuração. Todos nós sabemos que não há democracia sem política, não há política sem políticos. O que nós queremos é depurar a política. O que nós queremos é a boa política. Nós não queremos o nobre deputado, querido Marlon Reis, nosso palestrante. Nós queremos o representante do povo que esteja à altura da responsabilidade do seu compromisso. Entre as ações planejadas na campanha estão o fim do investimento empresarial em partidos e candidatos, o combate à compra de votos, o acompanhamento das ações dos parlamentares por plataformas digitais e o incentivo para que os eleitores conheçam melhor seus candidatos. O presidente da OAB de Goiás, Lúcio Flávio de Paiva, explica como o comitê vai atuar nas cidades. O objetivo desse comitê é assegurar que o voto não seja capturado pelo poder do dinheiro, e sim pelo poder das ideias. Então, como nós temos uma legislação hoje, que até por obra da OAB, limitou as doações a um teto, e mais do que isso, proibiu a doação de pessoas jurídicas e empresas, nós temos que fiscalizar as campanhas em tempo real. Como assim? Não adianta nós termos uma limitação na lei se, eventualmente, os candidatos fizerem as suas campanhas com Caixa 2. Então, o objetivo nosso é aproveitar a capilaridade da ordem para que a ordem possa, então, utilizar todas as suas subseções para fiscalizar município por município, campanha por campanha, e garantir que o que foi declarado é apenas e tão somente aquilo que vai ser gasto. O comitê, presidido por Simone Oliveira Gomes, vai trabalhar em parceria com a sociedade civil organizada. E estamos chamando a sociedade civil organizada, situações que a gente fez inicialmente de forma micro e queremos levar a todo o estado de Goiás. Queremos que pelo menos em todas as 46 subseções do estado de Goiás nós tenhamos comitês locais. E pode ter certeza, Lúcio Flávio, trabalho a essa comissão não faltará, e coragem de fazê-lo e de fazê-lo bem feito também não. Lamáquia ainda lembrou como surgiu o trabalho da OAB Nacional no combate ao Caixa 2 das campanhas eleitorais. É um trabalho que foi iniciado quando nós apresentamos uma ação no Supremo Tribunal Federal buscando inviabilizar as empresas de patrocinarem campanhas políticas para candidatos e para partidos políticos. Esta ação ela trouxe um resultado extraordinário para todos nós. Após o lançamento dos comitês nas seccionais, a entidade vai começar a fiscalizar a utilização dos recursos das campanhas eleitorais.
eleitorais. A raiz da corrupção eleitoral ela estava exatamente nesta relação promíscua das empresas com os candidatos e com os partidos políticos. Agora, com os comitês contra o Caixa 2 ou de combate ao Caixa 2, nós pretendemos fiscalizar o cumprimento das regras eleitorais e principalmente fiscalizar a utilização de recursos por parte de candidatos para sabermos se não estão utilizando de forma errada ou equivocada recursos de empresas que são hoje proibidos. Na Ordem Gaúcha, em Porto Alegre, Cláudio Lamáquia participou da audiência pública que marcou a criação do Comitê Cidadania pela Segurança. O presidente defendeu que a segurança pública é uma área que jamais poderá ser delegável por parte do Estado. O encontro marcou a criação do Comitê Cidadania pela Segurança na OAB do Rio Grande do Sul. A audiência pública teve a participação de instituições da sociedade civil e das associações de bairro. Lamáquia, presidente da OAB Nacional, destacou que um dos principais objetivos da entidade é a defesa dos interesses dos cidadãos e também declarou: é fundamental ressaltar que o partido da OAB é o Brasil e a sua ideologia é a Constituição Federal. Por isso, afirmo que essa medida será replicada nas demais seccionais do Brasil. O objetivo do encontro foi discutir uma elaboração de diretrizes para um plano permanente de segurança pública. Em defesa da sustentação oral de advogados prevista no novo CPC, o presidente da OAB Nacional se reuniu com o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. No encontro com o ministro Luiz Fux, a Ordem defendeu a aplicação do artigo 937 do novo Código de Processo Civil, que prevê o direito ao advogado da sustentação oral em agravos interpostos contra decisão de relator que extingue processo de competência originária. Segundo Cláudio Lamáquia, presidente nacional da OAB, a apresentação oral dos argumentos possibilita ao advogado chamar a atenção dos julgadores para os aspectos mais relevantes do processo, o que se revela fundamental diante da superlotação dos tribunais. Lamáquia ainda observou que a enorme quantidade de processos, a toda evidência, dificulta o aprofundamento dos magistrados em todas as questões submetidas para a apreciação. E depois do intervalo, momento histórico no Conselho Pleno da OAB. Não perca, nós voltamos em instantes. A OAB aprovou que advogados e advogadas travestis e transexuais usem o nome social no registro da Ordem. A proposta do Conselho Pleno da entidade permite a inclusão do nome social nas carteiras de identidade profissional. Na reunião do Conselho Pleno da OAB, ficou determinado o período de 6 meses para o nome social ser adotado no registro de advogados e advogadas travestis e transexuais. O nome social deve ser incluído ao lado do nome da certidão na carteira profissional e nas identificações online no âmbito dos sistemas da OAB em todo o Brasil. Para a conselheira Márcia Melaré, a medida é resultado da tendência que a sociedade vive de combate a preconceitos. A inclusão social é atualmente um caminho sem volta e ela é fruto do nosso crescimento e da nossa maturidade em questão da cidadania. Uma das idealizadoras da proposta, a advogada Adriana Galvão, esclareceu que existe segurança jurídica para a alteração. Muitos podem trazer alguns questionamentos quanto à questão da segurança jurídica, de se colocar esta matéria e essas modificações dentro da nossa carteira profissional. Eu registro aqui que é simplesmente uma observação ou até mesmo um parênteses que vai ser feito ao lado do nome registral. Em nenhum momento a nossa proposta seria no sentido de alteração do registro civil, porque sabemos que não podemos fazer isso. O que nós queremos e que pleiteamos aqui é que uma das nossas proponentes, doutora Márcia Rocha, possa se apresentar nos tribunais e, ao apresentar a sua carteira, ser reconhecida como ela se sente socialmente. Não constar incongruências. No Dia Internacional contra a Homofobia, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, elogiou a proposta aprovada no Conselho Pleno. Portanto, submeto a matéria, consulto se há alguma divergência. Não havendo, declaro aprovada a unanimidade.
Este é realmente mais um momento histórico da nossa instituição e justamente no dia 17 de maio, Dia Internacional de Combate à Homofobia. Conselho Pleno da OAB lança a 15ª edição do Estatuto da Advocacia, já abrangendo um novo Código de Ética que vai entrar em vigor no dia 1º de setembro. Cláudio Lamacchia, presidente nacional da OAB, ressaltou a necessidade de todos os advogados brasileiros estarem antenados com os dispositivos da nova legislação. Além do lançamento da 15ª edição do Estatuto da Advocacia, a Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, lançou a Revista Brasileira da Advocacia, publicação da entidade paulista que traz, na primeira edição, matérias especiais sobre o novo Código de Ética da OAB. Os mais de 100 mil exemplares prestam uma homenagem ao trabalho feito pelo Conselho Federal da OAB. Essa revista, que na verdade é uma homenagem ao trabalho do Conselho Federal da OAB. A Associação dos Advogados acompanhou desde o início o árduo trabalho de elaboração do novo Código de Ética e, reconhecendo a importância do trabalho, a importância da discussão, lança hoje essa revista, que é a primeira publicação de alcance nacional que irá discutir o novo Código de Ética, que resultou de um trabalho duro desse Conselho Federal. Lamacchia destacou o papel da Associação dos Advogados de São Paulo no universo jurídico brasileiro e agradeceu a participação do Conselho da OAB na edição da revista. Obrigado à ASP exatamente por esta parceria que tem desenvolvido com a Ordem dos Advogados do Brasil, com o Conselho Federal da OAB e com todas as seccionais. A definição de uma campanha nacional pela valorização da advocacia marcou o primeiro colégio de presidentes da atual gestão. A proposta foi do presidente nacional, Cláudio Lamacchia. A Ordem dos Advogados do Brasil pretende levar à sociedade brasileira o real papel dos advogados como defensores da cidadania por meio de uma campanha sobre o tema. A proposta foi do presidente da OAB, Cláudio Lamacchia, na primeira reunião de 2016 do Colégio de Presidentes. Nós tivéssemos a condição de desenvolvermos uma campanha nacional de valorização da advocacia, com esclarecimento do real papel do advogado, o que significa a nossa profissão, o que significa a nossa atividade. Os presidentes das seccionais aprovaram a iniciativa e sugeriram temas para a campanha. O presidente da OAB-DF, Juliano Costa Couto, lembrou que o país vive um momento em que a advocacia vai estar, mais do que nunca, em destaque na sociedade. A advocacia está na boca do povo. Então é um momento que a advocacia estará assim em voga e sendo observada. Eu acho que o momento é apropriado. Agora caberá a nós termos sabedoria e inteligência para encontrar um feixe de luz que ilumine todas as categorias e alcance a todos os estados. Quer fazer essa grande valorização dos nossos colegas, que muitos estão, principalmente no interior de todos os estados, com a moral muito baixa, sendo muitas vezes colocado em situações em segundo plano pelos juízes e promotores. Eu endosso 100% e deixo a Advocacia Paranaense integralmente à disposição para colaborar em tudo que for necessário. Outras propostas também foram apresentadas pelos presidentes das seccionais. De um piso nacional de salário para os advogados que são empregados e que trabalham no escritório de advocacia. Eu acho que este é o momento de nós começarmos a discutir isso. Temos feito isso lá na OAB do Pará, mas esbarramos na questão da constitucionalidade, esbarramos na questão de se não seria interessante fazer, através do sindicato dos advogados, um dissídio coletivo, mas estamos ainda discutindo. A advocacia, início de carreira, ela tem feito gestões e tem feito audiências públicas para tentar chegar a um valor, mas eu acho que o Conselho Federal é que deve capitanear essa discussão. Foi formada uma comissão de presidentes seccionais para encaminhar como vai ser o formato da campanha. Por unanimidade, o colégio aprovou o lançamento. Quero parabenizá-lo pela iniciativa. Acho fundamental que a Ordem comece a reagir a toda essa violência que nos dão notícia permanentemente, um comportamento abusivo da magistratura, do Ministério Público e das polícias. Acredito que é fundamental, sim. Eu vejo com bons olhos essa
campanha. Acho que não existe nenhum tipo de resistência nas seccionais, mesmo aquelas menos aquinhoadas como a de Pernambuco, mas contribuiremos certamente no limite das nossas possibilidades e estaremos de corpo e alma a colaborar e ajudar o Conselho Federal, o presidente Lamáquia, nessa brilhante e necessária iniciativa. E hoje nós ficamos por aqui. Visite as nossas redes sociais, Instagram, CFOAB e Facebook, Conselho Federal da OAB. Tem também o nosso site, oab.org.br. Até semana que vem. Tchau, tchau.